O Flamengo acabou de assinar, de fechar contrato com um jogador internacional e deixou os antes pirado, nação. Tô trazendo para você em primeira mão essa notícia. Tá arrebentando nesse sábado. Já estourou, já tá repercutindo no mundo. Então para nesse vídeo, vou trazer um corte e vou te dar essa notícia em primeira mão. Você vai ficar informado. Corre aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, porque assim todo dia eu venho aqui e te deixo a par de tudo que tá rolando no nosso Flamengo, no Mengão aqui, ó, queridão do nosso coração. Então vem comigo, vou trazer um corte especial de matérias, tá? Pascoal dando uma aula, e aí eu já trago essa notícia para você em primeira mão. Mete o dedo no like, tá? Senta, soca no like aí e vem comigo para as notícias do Flamengo, mas fala para mim antes. Escreve aqui embaixo. Você concorda que o Flamengo tinha que contratar outro jogador pro lugar do Pedro ou não? Você acha que o Gabigol dava conta? Comenta aqui, coloca nos comentários aqui e bora pro vídeo. E depois de entrar em campo contra o Corinthians, o argentino Carlos Alcaraz foi devidamente apresentado à torcida do Flamengo. Torcedor rubro-negro, esse é o Carlos Alcaraz, mas pode chamá-lo de Charlie. Sempre me chamaram de Charlie, desde pequeno. É um apelido. Meu nome é Carlos, mas não gosto de ser chamado de Carlos. Aos 21 anos, a classe do argentino em campo fez o Flamengo investir alto. A contratação mais cara da história do clube, que pagou ao Southampton da Inglaterra 20 milhões de dólares, cerca de 110 milhões de reais. No domingo passado, ele estreou na derrota contra o Corinthians. Entrou bem no segundo tempo. Carlos Alcaraz driblou o goleiro Hugo, se recompõe. Mas acabou levando o cartão vermelho nos minutos finais. Alcaraz expulso. O argentino está fora do próximo jogo no Campeonato Brasileiro, que é o clássico contra o Vasco no dia 15 no Maracanã. Alcaraz também não pode jogar o segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia no dia 12, porque ele não foi regularizado a tempo para essa fase da competição. Estou muito feliz de pertencer ao Flamengo. Tenho muita vontade de conhecer a torcida do Flamengo. A primeira partida no Maracanã pode ser diante do Peñarol do Uruguai, pelas quartas de final da Libertadores, no dia 19. Reforço mais caro da história do Flamengo é isso, na necessidade, joga primeiro e depois é apresentado. Já estamos acostumados com essa ordem invertida no futebol brasileiro. E o Alcaraz teve uma estreia ali de momentos bem distintos. No primeiro lance dele, quase ele já faz um lindo gol, né, numa tabela com o Pedro, uma jogada que ele mesmo começou ali no meio de campo, e termina com uma expulsão, ou seja, algo que vai brecar uma sequência inicial, já está fora, né? A gente sabe que ele não pode jogar contra o Bahia na Copa do Brasil, porque, né, por conta da inscrição, e contra o Vasco no Campeonato Brasileiro está suspenso, mas um reforço até importante a longo prazo também para o Flamengo, né? Não, sem dúvidas, pensando em renovação, pensando em uma série de coisas, né? Esse lance que a gente viu agora há pouco dele aí contra o Corinthians, que você citou, Bené, mostra muito do que são as valências, as qualidades do Alcaraz, né? Um jogador de meio campo que tem uma chegada muito forte na área, muito rápido, veloz, um jogador alto, de porte físico, só que é um cara que também tem qualidade com a bola no pé, tanto na construção, na saída para o jogo, mas, como eu disse, de chegada na área também. Então, é um cara assim que ele chega imediatamente pela urgência, necessidade de jogar, né, de todos os desfalques, de um elenco esfacelado que o Flamengo vai tendo por conta das lesões a essa altura do ano, mas é um cara que, de repente, tendo todo mundo à disposição, é um cara que vai brigar por posição, que vai brigar para tentar jogar, que vai brigar por titularidade mesmo nesse elenco tão estrelado do Flamengo. Então, assim, uma excelente contratação que o Flamengo foi buscar, como você disse, pensando também no médio e longo prazo, não só pela necessidade urgente do momento. E mesmo que não ganhe essa vaga como titular, né, fica ali sendo talvez um reserva imediato, claro, uma alternativa ao Arrascaeta no meio-campo, algo que o torcedor pediu há algum tempo, até pensando nas ausências do Arrascaeta, por lesão, enfim, convocação. E é um jogador também versátil, né, que pode fazer várias funções ali no meio-campo. Então ele pode jogar como segundo, pode jogar como ao lado de outro meia, à frente de um primeiro volante. Então, assim, é um cara que também dá ao Tite essa versatilidade, essa possibilidade de conseguir, às vezes, você fazendo uma alteração só, você consegue alterar 2, 3 peças dentro de campo, justamente porque é um jogador que consegue ali no meio-campo fazer mais de uma função. É um cara também que foge do perfil de contratação que a gente viu o Flamengo fazer, né? Não é aquela certeza. Normalmente o Flamengo ia atrás desses jogadores. O próprio Claudinho era alvo de interesse do Flamengo, um cara que já foi melhor jogador do Campeonato Brasileiro, já esteve na seleção.
é uma, digamos assim, é um nome, o Alcaraz já é um nome que está no mercado há algum tempo, assim, como um jovem promissor, mas não deixa de ser uma aposta também. O Flamengo muda um pouco o perfil, não só com ele, acho que até com o Gonçalo Plata também, falando de outro reforço dessa última janela. No caso do Alcaraz, o jogador que já teve experiência de Europa, inclusive, então, assim, não é um cara que pegou desconhecido ali aqui na América do Sul. Não, é um cara que, na verdade, jovem ainda, que teve uma passagem... Não é um consolidado, mas é aquele meio termo, digamos assim. Um jogador que chegou no futebol europeu, não conseguiu de cara já despontar, e o Flamengo está muito ligado a isso no mercado, tem dinheiro, tem poder de compra para conseguir trazer esses jogadores, então fez uma excelente contratação de um cara que tem muito potencial e, quem sabe, até futuramente pensando num possível poder de revenda, né? Como é muito jovem também, é um jogador que, de repente, chegando aqui no Brasil, arrebentando com a camisa do Flamengo, por que não pode ser, de repente... ser visto novamente pelo mercado europeu. E acho que o Plata também vai nessa linha. Um jogador numa outra posição, mais de lado de campo, chega ali para substituir o Michael, que já era o substituto do Cebolinha. Verdade. Então, para ver a loucura com que o Flamengo está passando nesse momento com relação às questões de lesão, né? Perdeu um jogador, contratou outro que chegou, já se machucou, mas aí também vai muito da questão da organização financeira do Flamengo, né? Porque pouquíssimos clubes no futebol brasileiro, acho que talvez nenhum, teria a condição de, ainda na mesma janela, conseguir contratar 2 reposições, uma atrás da outra, uma em cima da outra. Mas o Flamengo, de certa forma, conseguiu e o torcedor rubro-negro está rezando para que essa janela do desespero já tenha fechado, né? Já chega de jogador rubro-negro machucado, porque daqui a pouco não tem time para jogar. Né? Porque tem isso, né? Porque o Flamengo atacou as necessidades na janela devido a algumas lesões. Sim. O próprio Alexandro chega para suprir a ausência do Vinha, o Michael você já citou, e aí depois do encerramento da janela tem a questão do Pedro. Então também tem essa falta de sorte, né? Claro, a gente tem a possibilidade do Flamengo ir atrás de jogadores sem contrato, jogadores livres no mercado para contratar depois da janela. Mas tem isso, né? Até essa questão do tempo, se isso tivesse acontecido um pouco antes, também seria um outro alvo do Flamengo na janela. E assim, os jogadores que estão sem contrato nesse momento após o encerramento da janela, dificilmente você vai encontrar um jogador que está sem contrato depois do encerramento da janela que seja um jogador com alta qualidade técnica, é um jogador, certeza, um jogador de nível do que é o elenco do Flamengo hoje, entendeu? Para ser um substituto do que é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Então tem essa questão, não é só a questão financeira. No momento o Flamengo está preso, não é só a questão financeira, está preso a questão mesmo de possibilidades, porque a janela está fechada. Quem aproveitou possibilidades livres no mercado, quem se impedido de exercer o seu trabalho. Isso já é algo que sempre impacta. E segundo, pelo tamanho que esse jogador tem na atual temporada. Mas tivesse o Gabriel passando por uma boa fase, não geraria apreensão. Poxa, tem o Gabriel. O que hoje o torcedor rubro-negro vive é porque ele olha para o Gabriel e o Gabriel vem desde o ano passado num momento absolutamente, eu diria, divorciado da capacidade dele, abaixo do que ele é capaz de fazer. Muito abaixo do que ele é capaz de fazer. Sim, quem nos acostumou a vê-lo foi ele, né? Quem acostumou o mundo a esperar dele foi ele. Mas assim, sou obrigado a dizer que na temporada passada já não jogou bem. Não jogou bem, não. Então assim, a última temporada boa dele foi 2022. Sim, se sacrificando, em teoria, né? Com o Dorival como técnico, não indo para a Copa, né? O Pedro, que foi para a Copa, porque foi o artilheiro do Flamengo. Mas você acha que o Gabigol se sacrificou? Eu acho que não. Eu não vejo assim. Porque assim, jogou em dupla de ataque e no setor do campo em que ele mais gosta de jogar, que é da direita para dentro, assim. E assim, com um jogador que para mim é melhor do que ele, que é o Pedro. Ele foi dupla de um centroavante que é melhor que ele. Talvez o que tenha dado essa sensação do sacrifício o Pedro é um melhor definidor de jogadas do que o Gabriel. Não tenho nenhuma dúvida disso. O Gabriel é um jogador mais que completo, entrega mais dinâmica, exatamente, entrega mais dinâmica de movimentação. Talvez ele até consiga se colocar mais vezes em condição de marcar pela movimentação dele no auge que ele apresentava. Por isso eles funcionaram bem como dupla. Exatamente, um complementava o outro. Exato. Né? E não era assim uma questão, o Gabriel tá, por exemplo, descendo até o lado da área do Flamengo para marcar o lateral. Isso não acontecia. Como no Santos, ele jogou com o Ricardo Oliveira, também um definidor de jogadas à época superior ao Gabigol do Santos. Mas assim, o impacto do Pedro na temporada, cara, Pedro marcou 30 gols em 43 jogos do Flamengo na temporada. O segundo artilheiro do Flamengo é o Bruno Henrique, que marcou 8. O Arrascaeta é o terceiro com 7. E o Gabigol está lá embaixo nessa lista. Ele marcou 4 gols em 24 jogos. Ele está empatado com o Léo Pereira.
em número de gols. O Léo Pereira tem mais jogos, a média dele é melhor. Mas isso mostra como o Gabigol, na temporada, é um jogador, assim, não vou nem dizer coadjuvante, é um jogador inexpressivo no ano do Flamengo até o momento. O Luiz Araújo é mais importante para o Flamengo na temporada. Até o momento, o Gabriel tem sido um figurante na temporada. Figurante. Ele só foi notícia por assuntos extra-campo. Exato. E eu vou te falar, assim, eu não tenho nem a certeza de que ele e o Carlinhos, né, pra gente falar do outro jogador que foi contratado pelo Flamengo para ser uma referência ofensiva ali. O terceiro centroavante, né? O terceiro, exatamente. Eu não tenho certeza que, dependendo do jogo, o Gabigol seria a escolha do Tite em relação ao Carlinhos, dependendo do jogo. Porque se a gente olhar as características... Eu acho que a escolha seria o Bruno Henrique no momento. Eu também acho. Só que sem o Cebolinha, o Bruno Henrique vai ter que jogar... Mas agora chegaram o Michael e Plata, né? Mas o Michel tá machucado. E não é o mais confortável. O Michel tá machucado. Se você tivesse o Michael hoje, digamos, o Flamengo vai jogar nesse fim de semana... Semana que vem, joga com o Bahia. Não, tudo bem. Semana que vem com o Bahia, Copa do Brasil. Se ele tem o Michael para jogar e ele não terá, eu acredito que ele escalasse Michael, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Era provável. Sim. Mas ele não tem o Michael. Então, eu acredito que o Bruno Henrique vai jogar aberto e ele vai ter que apostar no Gabigol, cara. E olha a oportunidade que se abre, mas que o destino, né, colocou na mão do Gabriel. Jogar em casa contra o Bahia. Reta final, quartas de final da Copa do Brasil, quartas de final da Copa Libertadores, reta final do Campeonato Brasileiro. O Gabriel pode perfeitamente terminar o ano como herói do Flamengo. Tem outra opção? Algo que não... Tem outra opção? Que não estava no horizonte dele, não estava. Outra opção? Pergunto mesmo, não vislumbro outra opção. Enquanto o Rodrigo pensa, eu pelo menos entendo que Eu acho que a opção é o Carlinhos, assim. É o Carlinhos ou o Gabriel. E assim, sendo bem sincero, se a gente olhar o desempenho do Carlinhos recentemente, ele não é inferior ao do Gabriel. É claro que o Gabriel é muito mais jogador do que o Carlinhos nesse momento da carreira. Que você não está comparando. Não, eu vou chegar aí. Vou chegar lá. Até lá o corte. Antes que façam um corte e me difamem por aí. Chegou Coristina Decongeste com Em termos de nível de jogo ao Flamengo, ele tem entregado mais que o Gabriel. Eu não estou dizendo aqui que eles jogam a mesma coisa, ou que tem o mesmo tamanho na história, ou que merecem as mesmas oportunidades nesse momento. Mas eu não me surpreenderia que, em determinados jogos, a primeira escolha do Tite, caso os dois no mesmo nível físico, fosse o Carlinhos. O Carlinhos entrou contra o Vitória, fez gol. Entrou contra o Atlético Mineiro, fez gol, jogou bem os dois jogos. O Gabriel, se a gente olhar recentemente, qual é a boa atuação que ele tem no Flamengo? Recentemente? Nenhuma. Todos os argumentos do Rodrigo... O jogo contra o Fortaleza, ele entrou bem e tal, mas é tudo assim, entrou bem, final de jogo, rival cansado, numa atuação consistente assim. Todos os argumentos do Rodrigo eu considero absolutamente precisos. Mas eu entendo que na ausência do Pedro, o Gabriel é o titular. Concordo, eu sei essa visão do Rodrigo, que tem um componente ali muito da tática, da questão do que o Tite pode observar, o que o Carlinhos vai me dar nesse jogo, mas assim, uma questão de percepção, acredito que contra o Bahia, semana que vem, não sei se o Gabriel vai estar recuperado já da lesão. O Gabriel está treinando. Então, assim, em tese, assim, fisicamente, ele está no campo. Se ele já estiver recuperado, esse é ritmo de jogo. Fosse eu, Tite, e aí aquele parente, ainda bem que não sou, fosse eu, o Tite, eu colocaria para mim, sai o Pedro, entra o Gabriel. Agora, o Flamengo joga pelo empate. Por outro lado, é um clube, uma torcida que não admitem jogar pelo empate em casa contra o Bahia. Vai jogar no Maracanã, que é sempre... Tirando... Então, assim, tá descartado. Assim, eu vou colocar um jogador a mais no meio campo. Isso tá descartado. O mundo desaba. Exatamente. Se o Flamengo tiver menos posse de bola que o adversário dentro do Maracanã, já é motivo pra ter. Tirando o desvio de rota, que foi o episódio mal administrado inicialmente pelo Gabriel e por quem... o assessora da imagem com a camisa do Corinthians, tirando isso, é um desvio de rota, e esse desvio de rota gerou uma irritação por parte do torcedor. O torcedor, ele trabalha com a memória do coração. E a memória do coração, o Gabriel reina. Então, assim, você vai jogar semana que vem no Maracanã, sem o Pedro, venceu o Bahia por 1-0. Escalação. Luiz Araújo, Gabriel, Bruno Henrique. E a torcida vem junto. Vem junto. Você pode até, no decorrer do jogo, dizer, olha, poxa, o Gabriel não está bem, vou botar... Mas, de início, e acredito, entendo todos os pontos de vista do Rodrigo,
E acho que ele coloca de uma maneira muito Agora, a gente precisa. vai rodar agora, PC, números. Se ele não for agora, eu acho que lidar esquece, com o cara. estádio. É ele. Entendeu? Assim, eu acho que ele tem uma grande oportunidade Enorme, incrível. de mudar a história desse 1 ano e meio, vamos botar assim, 1 ano e alguns meses. E que mudar ele o perdeu futuro recentemente dele. no Flamengo. Eu acho que o clamor da torcida já foi maior. Mas ainda existe. Guilherme. Existe. Isso aí não vai deixar de existir nunca. O Tite, assim, se o Tite optar pelo Carlinhos na próxima semana contra o Bahia, ele sabe, e aí é uma Ele não vai decisão- poder porque o Carlinhos jogou a Copa do Brasil pelo Nova então Iguaçu. pronto, Então é exato. mais um Então, motivo para jogar o pronto, Gabriel. Exato. E o Bruno Henrique, ele perde um homem de esquerda, além do desconforto que o Bruno Henrique tem atuando Verdade, pelo o Carlinhos meio. não é uma opção pro jogo, do Bahia não é. Então é o Gabriel. Libertadores e Mas o Brasileirão. Gabriel será uma opção, penso eu, para o jogo da Copa do Brasil, para o jogo da Libertadores Eu também e acho. para o Campeonato Eu também Brasileiro. acho. Eu também acho. E com um detalhe, tudo essa pressão, tudo isso, aliada a essa longa má fase, elas não são inibidoras do jeito de ser do Gabriel. Ele vai Não. entrar em campo, ele pode nada dar certo, ok, mas ele não vai entrar em campo abatido, Inibido. atemorizado, Não, jamais. preocupado. Isso não faz parte da personalidade exatamente. dele. Ao Se o contrário. Gabigol não conseguir ser útil agora, nesse Exato. momento, sim, obrigado, paciência, siga a sim, sua aí vida. perfeito. Não faz o menor sentido você ter um jogador com o custo que ele Perfeito. tem, que não consegue ser útil nesse momento em que o Flamengo precisa muito dele. E não será nenhum favor do Gabigol ao Flamengo. Ele é muito bem remunerado para fazer o que o Flamengo dele espera Isso, e nesse nem momento. o favor do Flamengo é ele. Perfeito. Muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera. Mais ou menos igual o Dela Cruz ali. Chegou, bateu no peito e falou, pode jogar aqui, ó, que eu resolvo. É que o De La Cruz, na seleção do Uruguai, joga mais aberto pela direita. Não está agora, porque está lesionado. Sim. Mas ele joga mais por dentro, mais aberto na direita, entrando em diagonal. No Flamengo ele joga... Ele joga com ele tem a mesma característica do De La Cruz do Flamengo. Tá. Né? Para jogar como ponta de lança, um homem de aproximação ao centroavante. E se ele tiver chance de entrar na área e finalizar, ele vai finalizar. O De La Cruz já é aquele jogador da pré-preparação. Ele não é o último passe, ele é o penúltimo passe. Ele toca a bola e corre para a área para esperar o rebote. E pega muita Esse sobra, já né? é diferente. Ele pega a bola, parte para cima do adversário para ele conquistar o espaço ou para ele conseguir a finalização ou fazer uma tabela e pegar na frente. São características um pouco diferentes, mas na mesma função tática de 8 o antigo camisa 8, como o Silas jogava nessa função. Pega a bola, o Silas tinha essa característica, pega a bola, parte para cima do adversário para tentar um arremate ou aproximação com o atacante, quando o Careca não reclamava que a bola não chegava. O Silas tinha essa personalidade também? Que o moleque chegou batendo no peito, né? O bicho era brabo dentro de campo. Fala pra eles aí. Eu sei. Fala aí, Silas, gostou? Eu acho ele muito parecido com o Zaratio, mais técnico que o Zaratio, argentino. E o Kudê era esse meia-direita briguento, chato. O Simeone já era menos qualidade. O Depou, menos qualidade. O Simeone era só Mas madeirado, esse aí, muita personalidade. Eu acho que isso a gente falou aqui. Depois que o João Gomes foi embora, o Flamengo não teve um Pulgar, não é esse cara, o Gerson não é esse cara, os meninos novos, não, o Alan não é esse jogador, e o Flamengo estava sofrendo muito com isso. Então agora parece que ele, para mim, nesse jogo contra o Corinthians, ele passou um pouco de revolução. Ele bateu, ele chegou, bom, tanto que foi expulso, mas ele vai se acomodar. É 21 anos, né? Chegou com vontade. Agora é argentino e, cara, eu acho que, assim, gostei muito e acho que vai ajudar muito o Flamengo e não vai deixar tranquilo quando voltar o De La Cruz ou quando voltar quem quer que seja, vai falar, é igual o Igor Jesus. Eu vim, esse acho que já veio com um maior status até que o Igor Jesus. Mas veio para assumir, veio para ser titular, não veio para ser reserva, não. Mas você não acha Quem vai que sair, eu não sei. Mas ele não joga mais adiantado do que o João Gomes, que era muito bom também na marcação. Só dei Tá falando de personalidade dentro do campo. De pegar, de marcação. O João Gomes era volante. Esse não. Pegar. Esse é um meia Zaratio, esses que... E prefiro ele do lado direito do que o Gerson. Eu já falei, eu prefiro o Gerson aqui, ó. Ou como segundo volante aqui, ou aqui, do lado esquerdo, para trabalhar aquilo que ele sabe. Aqui na direita, o Gerson com a perninha direita não é o melhor dele, é porque o Luiz Araújo já está jogando bem também. Esse aí pode fazer uma sociedade ali do lado direito, ele na meia direita, um lateral e o Berada, seja o Luiz Araújo, seja quem ele colocar ali, que pode ajudar muito o Flamengo, hein? Eu acho assim que acho que chega para ser reserva se todo mundo estiver muito bem.
mas vai ter que continuar muito bem. Inclusive a Arrascaeta. Que aí o cara tira, põe ele em outra posição, e põe outro lá no lugar da Arrascaeta e tal, e põe ele no meio. O Gerson tem que continuar e tá voando. O Nico tem que jogar, a Arrascaeta tem que todo mundo, porque ele realmente tem potencial e vai ficar olhando pro banco assim o Tite pensando... quando ele olhar pro banco, ele vai não tá rir à muito toa. bem hoje que vai sair para entrar ele? Estão falando de um cara de 117 milhões, o mais caro que o Flamengo comprou, né? Se você somar o salário, etc., quanto custa um cara desse? Para ficar só no banco, ele vai querer jogar. E o time quer que ele jogue também. É muito dinheiro. Acho que talvez resolva a questão das lesões. Porque então, agora De La sim, Cruz, Arrascaeta, quando tem essas sequências muito grandes de jogos intensos, eles acabam tendo alguma lesão muscular, sentindo... Né, o De La Cruz, primeira temporada no Brasil. Então, acho que pode ajudar nesse sentido. Não, eu estou pensando agora nessa reta final deste ano, né? Nós temos três meses eu também. aí. 3 meses. Não, mas aí eu estou pensando que esses dois vão voltar e bem, ou não? Vai demorar um pouquinho, né? Na verdade, assim, o Arrascaeta, o De La Cruz e o Gabriel, a expectativa era de 2 a 3 semanas. Na data do jogo contra o Bahia, faz 2 semanas do tratamento do De La Cruz. Então, eles vão voltar a treinar com bola ainda. Quem já voltou foi o Léo Pereira. Esses 3 estão voltando ainda a treinar com bola e a expectativa é que fiquem à disposição. Mas é isso, estão voltando de uma lesão. Não adianta você voltar de uma lesão e botar 90 minutos. Não, lógico. Aí ele vai entrar na vaga daquele que não estiver tão bem. Porque... Aí, mas ele vai jogar no lugar da Arrascaeta? É no lugar desse? Não, aí o Tite arruma um time e põe ele na posição que ele tem que jogar, aí muda o gesto de jeito, ou muda o De La Cruz. Enfim. Olha, nação, tá rolando uma especulação aí, tá? E eu vou trazer para você que o Corinthians... Já vou trazer a contratação, tá? Sobre o contrato assinado. Mas tá rolando uma especulação aí, e eu vou apurar que o Corinthians teria... tido problemas com os recursos, né? Quem acompanhou aí a questão da Deolane, que foi, né? Aquele avião do Gustavo Lima, aquela empresa que a Deolane fazia propaganda, até o dono está com mandado de prisão, é a empresa que está bancando a operação do Corinthians com o Memphis, né? E aí, gente, pode ser, tá rolando que o Corinthians pode desistir e o Flamengo entra na jogada. Vou apurar melhor essa situação e trago para você, tá certo? Vou apurar melhor. E aí, gente, é o seguinte, o Flamengo, tá aqui, ó, nessa matéria agora, 371 milhões, Schola, assina com o Flamengo até 2027 e renova visto de residência. O jovem atacante nigeriano acabou de ser campeão mundial sub-20 com o Flamengo, sob o comando de Felipe Luiz, o atacante badalado do Flamengo. Está aqui a foto do Schola, ele já estava no Flamengo. Setor ofensivo da equipe comandada por Tite vem dando o que falar. Nos bastidores, após a lesão de Pedro, muitas especulações surgiram, como repercutiu o Bola VIP. E aí, gente, você acha que o Schola aqui pode ser esse cara, pode ser essa referência, esse homem referência aí? Comenta aí para mim, quero saber a sua opinião. No mais, tamo junto. Quando tiver mais notícia, mais informações do Mengão, eu trago aqui para você. Salve, salve, nação!